Muito boa noite. Estamos aí em mais uma live e hoje nós vamos aqui bater um papo aqui, saber um pouco da história do Kleber Alves, especialista em desenvolvimento pessoal e emocional. Uma pessoa que eu conheço de longa data, uma pessoa magnífica, um coração que não cabe dentro do peito. Muito boa noite, Kleber. Tudo bem, meu amigo? Ô, meu irmão, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos aí também que estão aí na live. Um grande abraço. É, Lógico, né? A gente se conhece aí de longa data, vai dar a impressão que a gente é velho, né? A gente não é muito velho, não. A gente não tem nem 100 anos. Então, a gente se conhece de um período longo, né? Mas uma boa noite a todos aí, sejam todos bem-vindos, né? Tamo junto, André. Uma pessoa também que há tempos atrás tivemos uma convivência muito maravilhosa e uma convivência que, né, fez todo efeito na nossa vida aí que estava por vir, né? E aí, depois de muitos anos, nos reencontramos pelo padrão que hoje aí, né, as pessoas se reencontram, que é a internet. Mas uma boa noite a todos aí. Tamo junto e vamos lá trocar uma ideia, vamos conversar. É isso aí, garoto. Bom, para mim, depois de anos ali, um reencontro não tão esperado, porque eu tive que sair de São Paulo, tive que sair de Jales, de Turmalina, fui embora para São Paulo, né? Ou vim, né? Eu estou em Guarulhos hoje, mas vim para cá, para essa região. É, Passou-se o tempo, retornei para o interior, comecei a minha vida lá e eu estava lá no meu empreendimento, trabalhando. Encontrei alguns outros velhos amigos ali, Ademir, o Tigrão, o Jesus, e quando menos esperava, eu encontrei você, Kleber. E para mim foi assim, foi magnífico, porque eu tinha curiosidade de saber como estava o Kleber, mas até então, pote. E aí a gente vai começar aqui o nosso bate-papo sobre o pote. Isso. Kleber, por que pote? Você não gostava desse nome? E eu ficava intrigado, né? Lá na sala de aula, no último ano do ensino médio, que nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos ali e conviver ali pelo menos por um ano. E eu lembro que chamar você de Kleber era briga, você, você não gostava. Fala um pouquinho aqui para nossa audiência, para mim e para a sua, o porquê que você não gostava do nome Kleber? Que isso te intrigava? Ah, sim. Bom, o apelido Pote, né? Ele veio um apelido de infância, por ter morado em vários lugares. Eu passei por uma cidade chamada Potirendaba, né? E nessa cidade aí, quando eu saí de lá, foi uma passagem muito rápida, que a gente foi morar em Rio Preto, depois fomos morar do lado de Rio Preto, que é Potirendaba, e aí foi quando foi os lançamentos das Guaraná Poti, né? E quando eu cheguei aqui, em Jales de volta, que eu já nasci em Jales, depois fui morar em alguns lugares, quando eu voltei, aí o pessoal da escola, ó, você mora na onde? Eu falei, não, já morei aqui, mas eu morava em Turama, fui para Rio Preto, aí depois acabei passando por Potirendaba. Aí os caras começaram a chamar da Guaraná Poti, né? Aí ficou, era eu e meu irmão, aí então era o Poti e o Potinho, né? Que era eu e meu irmão. Aí meu irmão um pouco menor, então era o Poti, que era o maior, né? Não, eu era maior assim que o meu irmão, mas eu era baixinho também. E tinha o Potinho, que era o meu irmão, que era mais novo. E aí ficou esse apelido. Mas quando a gente, lá na frente, né, a gente foi estudando isso, eu comecei a entender que essa foi uma das formas de me proteger emocionalmente da pessoa que eu não queria ser, que era o Kleber. Ou seja, eu tinha uma crise de identidade ali. Então, essa questão do nome é uma das primeiras coisas, quando as pessoas têm uma crise de identidade, que as pessoas se apoiam. Ou é no apelido, ou é numa personalidade. Então eu vi assim que o Kleber era um cara frágil, era um cara, vamos dizer assim, era um cara totalmente sem base nenhuma.
e o post podia ser construído, né? Então, o que que eu fiz? Eu construí essa identidade. Então, o rolê desse apelido, eu me escondi atrás desse apelido, dessa identidade, porque eu tinha uma crise de identidade, né? Inclusive, é o que nós vamos falar um pouco hoje, sobre crise de identidade. Então, o apelido, a defesa do nome vem através disso, né? Se hoje a gente analisa, estudando um pouco a psicologia, atualmente eu estou estudando psicanálise, né? Eu termino psicanálise agora que eu falo, né, em junho do ano que vem, ou seja, daqui a um ano, é agora. E aí, então, a psicanálise aí, a gente consegue olhar para dentro, quando a gente for estudando outras coisas, então, se conotaria que eu entendi que através do apelido era uma pessoa que eu podia criar, e o Kleber já existia, então eu tinha uma crise de identidade, mas o apelido veio do Guaraná, né, Poti, da cidade de Potirendaba. Guaraná, muito gostoso. É Bom, bom. na terça-feira, a gente teve a oportunidade de partilhar um pouquinho da, da célula, onde eu estava ministrando ali realmente sobre identidade, né? E a gente vai. A intenção dessa célula é trabalhar ali com a identidade, o propósito e a fé. O nome da célula é Projeto FIP, Fé, Identidade e Propósito, porque para tudo nessa vida a gente tem que entender aí, né, esses três pilares, tanto da fé, porque a fé, segundo a palavra de Deus, ela move montanhas e ela pode tirar a montanha de um lugar e levar ao outro, ou seja, é algo que é sobrenatural, a gente não tem razão em entender, não conseguimos entender, segundo a psique, quando estamos ativados aí numa meditação, numa oração, há um lado do cérebro que acende. Então, a fé é muito importante quando se trata de trabalhar nos três pilares, que é corpo, alma e espírito. E desses três pilares vai aí conduzir as áreas que nós é, devemos ser conduzidos. Área financeira, área profissional, área conjugal, relacionamentos interpessoais, e assim vai é uma gama de área que depende desses três pilares. Se você trabalhar só um, ou trabalhar só o outro, ou trabalhar apenas dois, e esquecer um, ou não trabalhar nenhum, você tende a prejudicar um dos pilares e aí, né, a consequência é acabar também isso acarretando nas outras áreas. E eu sei que você entende muito bem de algumas áreas aí, ô Kleber, porque você, né, tem se tornado um especialista na área da saúde, na área da saúde emocional. Você teve aí a oportunidade de, eu acho que estar à frente de uma academia, é isso mesmo? Bom, é isso mesmo. Eu tive uma academia de musculação, né? Tive uma academia também de artes marciais. Tive uma barbearia também, duas barbearias. Tive três academias e uma barbearia. E na academia de musculação, que falava sobre isso, eu trouxe um projeto, que era um projeto academia com foco na saúde. Inclusive, eu começava tratando a pessoa pela saúde mental primeiro, depois a saúde física. Detalhe que uma não anda sem a outra, né? Mesma coisa de perguntar para um piloto de avião qual asa é mais importante do avião. Tem que ter as duas. Mas eu tive um projeto nessa área e vem de encontro com aquilo que você também, né, estudou, fala, e o que você tem colocado hoje aí sobre o seu trabalho, né? O projeto FIP, que é fé, identidade e propósito. Então, vem de encontro essa questão. A saúde, não existe saúde física sem saúde mental, né? E se você não trabalhar uma, você não tem a outra. Se você não tem a outra, você não tem uma. Então, as duas realmente elas fazem parte. Maravilha. E para entender um pouquinho mais a sua história, aonde começou a virada da sua vida? Porque assim, antes de entender a sua virada, eu conheci o pote explosivo.
o Pote que não levava desaforo para casa. Apesar de naquela época eu sabia que você era cristão, frequentava, né, já uma denominação, uma religião, mas assim, eu via você como um cara que, tipo assim, eu tinha que pisar em ovos para poder a gente não bater de frente, porque o Pote era um cara que, tipo, ó, o que que foi? Tá falando o quê? Então, assim, era muito interessante essa fase. Acho que você tinha uns 18, 20 anos no máximo nessa época, e eu quero entender um pouquinho, né, o porquê Dessa linha. dessa um pouquinho dessa personalidade sua, conforme você falou na terça-feira. Não sei se você lembra o que você falou, mas conforme você falou, você tinha ali meio que usava uma outra personalidade e tal. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o porquê daquela explosão toda, né? E o que fez você virar. Porque hoje eu conhecendo o Kleber, né? Eu não vejo mais o Pote, só vejo o Kleber. É isso aí. Bom, basicamente, né, aquela personalidade do Pote, com 20 anos, 18 anos, 17 anos, era uma personalidade formada, né, ou fundada sobre em cima de uma revolta, de uma criança que cresceu sem pai, praticamente assim, na linha da pobreza ou miséria, né? Não digo da extrema miséria, porque nunca nos faltou nada, o básico sempre tinha, mas aquela revolta ali era o espelho desse personagem que eu criei, desse cara, que no caso ali era um apelido e tal, mas existia uma crise de identidade. E é onde que eu falei na terça-feira lá na live que nós fizemos, né, sobre o projeto FIP, que é Fé, Identidade e Propósito. Então, eu tive ali uma crise de identidade e eu vim crescendo com essa crise de identidade. Que era o quê? De uma revolta extrema dentro de mim, na minha cabeça, né? A gente pensava assim, eu, meu irmão, era eu contra o mundo, era eu e ele contra o mundo, né? Então a gente era revoltado com professores, com toda a autoridade que queria ser autoridade sobre as nossas vidas, que é o que a crise paterna, né? O abandono paterno causa na vida das crianças, na vida das pessoas. Então eu tinha muita dificuldade em ter autoridade acima de mim, né? Que foi aonde um amigo meu me chamou para ir para a igreja, e eu comecei a ir na igreja, chegou lá, eu tive outra crise. Por quê? Apesar de Deus ser muito bom, quando um dia o pastor falou assim que Deus era pai, qual que era a visão que eu tinha de um pai? Qual que era a referência que eu tinha do pai? Era uma referência de abandono, era uma referência de desprezo, e tudo isso ia gerando aquela revolta. É onde que foi no período que você me conheceu, onde que eu também fui expulso de todas as escolas de Jales, né? Tanto eu como meu irmão. Chegou um período que a gente não tinha nenhum lugar para estudar. Minha mãe ia todo dia na delegacia de ensino até a gente voltar para a escola. Só que as escolas nos aceitou somente se fossem os irmãos separados, né? Então colocou eu numa escola e colocou meu irmão em outra escola. E a virada foi quando, na verdade, né, o poder de Deus, a graça, né, foi quando eu tive um dos encontros com Deus. E essa verdade foi entrando aos poucos. Eu não gosto muito da expressão no período X ou Y eu tive uma virada de chave, que a impressão que dá é que acontece num período único. Mas na verdade eu consigo entender hoje que são várias coisas que me fizeram virar a chave. Entre elas, a primeira foi ter ido para uma igreja. Quando eu fui para a igreja, eu comecei a notar alguns comportamentos, algumas pessoas. Eu comecei a ter o contato com o amor, né? Eu falei, nossa, aqui as pessoas amam umas às outras. O amor se fazia presente naquele local, que era um contato que eu não tinha, né? Eu não tinha referência de pai, eu não tinha referência de figura, no caso aí, paterna, eu não tinha de referência de cuidado, assim, sobre o amor, né? Então foi ali que começou a minha virada de chave. Não digo que ali foi a virada, mas ela teve o começo dela foi realmente nesse local, né, André? Foi nesse momento. Então foi o começo. Depois foram acontecendo outros fatores que vem me trazendo para minha verdadeira identidade, né? Que eu fui abandonando essas questões de ser um homem explosivo, agressivo, de tudo isso que norteava a minha vida
a minha vida, vamos dizer assim, inicial. Minha vida inicial, então era muita revolta, era muita rebeldia. Então eu era revoltado e eu era muito rebelde. Eu não aceitava nada acima de mim, né? Patrão, ninguém. Professor, ninguém. Mas é porque eu tinha esse conflito, né? Emocional e uma crise de identidade dentro de mim. Então, a virada de início, a minha primeira virada foi quando eu fui para a igreja. Só que quando eu fui para a igreja, que nem eu falei, aconteceu isso. Eu cheguei lá, o que o pastor falou? Que Deus era Pai. pai. Ixi, aí ferrou. Porque eu pensei, nossa, né? Então foi isso. Kleber, tinha um senhor lá na escola, né, que estudamos no Prata, né? Hum. Era um senhor e certa vez aconteceu um episódio lá que os professores queriam que você saísse da sala. Não estava te expulsando, mas naquele momento queria que você saísse. E você falou, não, só sai se o fulano vir aqui. Só sai. Eu não lembro quem que era aquele senhor, que ele representava para você naquele momento. Não lembro se era o senhor chamado senhor Euclides. Não lembro se era o Euclides, eu não me lembro certinho, mas eu me lembro do episódio. Possivelmente aquele senhor representaria ali, vamos dizer assim, né? Vamos voltar de novo, é a figura paterna do amor, do cuidado, que aquela pessoa, eu ouvia ela, porque eu via possivelmente um certo. Não era uma autoridade, mas era aquela autoridade em amor. Então, possivelmente, mas eu lembro desse episódio. Eu falei, só saio se fulano vir aqui, né? Eu lembro disso aí, rapaz. Olha. Eu só saio se fulano vir aqui. Aí conseguiram chamar ele, e ele veio, conversou comigo, aí eu saí, né? Mas que, na verdade, né, a gente, quando tem essa crise de identidade, André, a gente cai muito no aspecto de não saber, o nome já fala, de não saber quem realmente nós somos, né? E você, se você não entende quem você não entende aonde você está. E se você não entende onde você está, você não entende para onde você está indo. Se você for agora na rodoviária e chegar no guichê e perguntar para o cara, ó, me dá uma passagem, qual que é a primeira coisa que ele vai perguntar para você? Para onde você está indo? Sai. E se eu falar para ele que eu estou indo para os Estados Unidos, tem passagem na rodoviária de Jales para ir para os Estados Unidos? Não, né? Não, ele Então, vai quer te dizer, caminhar para o aeroporto. você tem que saber onde você está, né? Você vai ter que saber onde você está para saber onde você vai. Então, quando a gente tem a crise de identidade, que é no caso do momento ali, tinha algumas pessoas que se tornam referência para você. No caso ali, naquele episódio, eu tive uma professora também naquela época lá, a gente tinha a dona Marta, tinha alguns professores também que se tornavam referência para nós. Mas é aquela referência de amor, porque na verdade, quando a gente tem essa crise de identidade, a gente tem essa confusão mental de não saber quem ama a gente e quem quer o bem para a gente. Como eu disse, dentro do meu cérebro, do meu inconsciente ou conscientemente, a gente tem aquela visão assim, tá todo mundo contra mim e é eu contra o mundo, né? E isso transforma totalmente sua visão de mundo, né? Porque você acha que tá todo mundo contra você, então possivelmente você é, ergue suas garras. A escola também foi um excelente, vamos dizer assim, foi uma excelente ferramenta para que Deus pudesse me moldar também, né? Todo habitat que Deus me colocou, por isso que eu falo que a virada de chave não acontece no momento, ela acontece progressivamente. Então Deus me levou para a igreja, depois Deus me levou para a escola, né? Eu acho que eu lembro que no período que eu e você estudamos junto, a gente já era atrasado, não era? Já, a gente estava naquele período lá, Supletivo, acho que chamava, a não era gente isso? Não lembro a se gente era estava supletivo. fazendo uma suplência, né? Era o último ano. Eu peguei o último ano com vocês, Sim, era porque três eu anos vim em de um, Turmalina. 2 anos em um, alguma coisa assim. Sabe, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, porque as pessoas não conhecem. Você vai saber um pouquinho da minha história. Brevemente, porque o foco não é em mim aqui, o foco é saber a sua história. Não, Mas tá só bom. porque você entrou nessa parte aí, vai ser interessante as pessoas entenderem um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho aqui, é, por que que eu cheguei até lá, né? Vou falar agora. É o seguinte, eu, a gente está falando aqui de identidade, de personalidade, perfil comportamental, né? E eu entendo muito que o perfil comportamental da gente e a identidade, eles estão lado a lado, porém cada um tem ali é, a sua função. Naquele momento, Kleber,
eu vim de uma família bem religiosa, né? Por parte de pai. Já por parte de mãe, não era tão religiosa assim. A família, por parte de pai, muito metódico, né? O pessoal que um pessoal que era um pouco mais ativo, com questão de estudo, de trabalho, e a parte de mãe já era um pessoal mais tipo, procrastinador, né? Digamos assim. E eu peguei um pouco do lado do pai, um pouco do lado da mãe. Então, assim, quando eu cheguei lá no Prata, né, no ensino médio ali, eu acho que foi o segundo e o terceiro ano que nós fizemos juntos, eu já tinha reprovado a primeira série, eu tinha reprovado a terceira série, eu tinha reprovado a quinta série e parei 2 anos de estudar. Então, assim, é uma família que não tinha um entendimento por conta da família da parte de mãe que não era voltada para isso e a por parte de pai que era religiosa muitas vezes trazem informação, para que ficar correndo atrás de bens materiais, para que ficar correndo atrás de estudo, né? Ah, Jesus está voltando. Não, tem que, né, tem que cuidar da fé. Então, é aquilo que a gente falou, né? É corpo, alma e espírito para as demais áreas estarem bem. E aí, ouvindo um pouco a família da minha mãe, né, do meu pai, poxa, para que estudar? Eu já não gostava de estudar. Eu tinha dificuldade de estudar, eu sofria bullying na escola, eu tinha dificuldade em falar algumas palavras, eu tinha a língua presa. Então, o três eu falava três. O pessoal na igreja, ou dentro da minha família, o pessoal me fazia muito bullying comigo. Oh, fala 3.333. Eu, 3.333. Fala idolatrado. Fala idolatrado, idolatrado. Então, assim, o pessoal usou até hoje, o pessoal que me conhece dessa época, né? Principalmente os familiares, eles falam, e aí, idolatrado, né? Porque eu falava realmente trocando a letra R pela letra L e tinha uma grande dificuldade. Tinha dificuldade de aprender, tinha dificuldade de memorizar. Eu tinha uma grande dificuldade realmente na minha coordenação motora, no meu cognitivo, e eu falo para você, isso me frustrava muito. Eu acho que foi uma das coisas que me fez desanimar, desistir, procrastinar, e não alavancar nessa área. Hoje, com a graça de Deus e lógico, com o meu esforço, derrubando ali a procrastinação, a preguiça, o desânimo, né? Algumas crenças e algumas travas mentais, eu consegui ir um pouco adiante dentro da minha história. Eu consegui mudar a minha história porque foi decisão, foi uma decisão. Porém, naquela época, eu realmente tinha ali uma modulação da família ali, todo mundo me moldando. Então, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e realmente eu também não, como você, não tinha uma identidade própria. Entendi. Faz todo sentido, né? Como que essa questão cultural, é, ela faz todo sentido dentro de nós, porque é como a questão cultural e a questão religiosa, ela governa a vida de muitas pessoas, na verdade, de todas as pessoas. Tem um velho ditado que as pessoas dizem assim, ó, religião e política não se discute. E aí eu fico pensando, porque as duas coisas que regem o universo é a religião e também a política. Então era necessário que nós pudéssemos, né? Eu fico pensando assim, como que é? A gente teria que entender mais sobre religião e sobre política, que foi um dos primeiros fatores que eu falei para você, que foi a virada de chave de transformação, e eu voltei à verdadeira identidade de quem eu era. Por exemplo, fui para um seminário teológico, né? Você perguntou sobre como é que foi a minha história, né, a minha linha do tempo. Eu fui para o seminário teológico, e nesse seminário teológico, o que que acontece? Eu conheci um professor chamado Rubens Sobral, o seminário teológico era em Santa Fé do Sul, e eu conheci um professor chamado Rubens Sobral. E quando eu conheci o professor chamado Rubens Sobral, que acho que atualmente ele mora em Santa Fé, mas ele era da Igreja Batista de Jales,
ele, ele me apresentou a psicologia. E aí foi meu primeiro contato também com a psicologia. E o que é a psicologia? O entendimento das emoções do homem. E eu fiquei fascinado, eu comecei a entender mais sobre mim mesmo, sobre meus comportamentos, sobre os meus pensamentos, sobre mim mesmo. E ali foi também uma outra virada de chave na linha do tempo da minha vida, da minha verdadeira identidade. Por quê? Automaticamente, eu comecei a entender por que, que eu me comportava dessa forma, por que, que eu achava que as pessoas não me amavam, que todo mundo queria, tecnicamente, que todo mundo queria por exemplo, eu achava que todo mundo queria me destruir, ninguém me amava. E quando eu fui ver, isso só estava dentro de mim, né? Só tinha um significado para mim mesmo. Então eu conheci a teologia, fui estudar a teologia. Vamos lá e voltar de novo. A religião. Quando eu estudei a teologia, eu comecei a entender várias coisas sobre Deus, que Deus é um Deus de amor, que Deus é bom, que Deus enviou seu Filho amado por tudo aquilo que nós temos e somos. E entendi também que Deus é justo, que a justiça de Deus não falha. Entendi que tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós estava aqui, né? Está diante de nós. E que eu era filho. Eu falei, opa, ou seja, que eu era um filho adotado, mas de uma família abençoada. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre Deus. O pastor Rubens me apresenta a psicologia. Comecei um contato maior com a leitura. Resumindo a história, a psicologia também me fez ver o universo de outra forma. Depois da psicologia, aprofundando a psicologia, conheci a filosofia. Tive alguns amigos que me levaram a conhecer a filosofia, né? Dentro da psicologia, o André Mariotti, o Éder também, né? O Edão, me apresentaram a teologia de uma forma mais profunda, a teologia reformada, por exemplo. E depois eu também conheci a filosofia, através de outros amigos. Então, eu comecei a perceber que através do estudo, eu teria um entendimento muito maior, não é sobre o mundo, mas sobre o meu mundo, sobre mim mesmo. E foi quando eu comecei a me aplicar um pouco mais à leitura e ao descobrimento, né? Porque para mim o que que era, por exemplo, para mim o que que era o conhecimento? Era português, matemática, tabela periódica, teorema de Pitágoras, aquelas contas que eram 2 folhas de caderno. E eu comecei a entender que estudo não era só isso. Estudo era sobre mim mesmo. Então, foi na linha do tempo, foi quando as coisas começaram a ficar mais claras para mim, né? E eu acredito que na tua história também, para você também foi a mesma coisa. Você percebe que a cultura do local que você estava, a religião, fazia você ver o mundo de uma forma. É por isso que eu falo muito hoje sobre as pessoas, cara, qual que é a sua cosmovisão do mundo? Ah, tal pessoa falou tal coisa sobre você. Eu falo, tá tudo bem, porque é a cosmovisão do mundo dela. Ela não consegue entender onde que eu consigo entender. Ela não consegue ver onde que eu já vi. Então ela vai ter uma cosmovisão pequena, e ela tendo essa cosmovisão pequena, o que que acontece? Ela vai ter um ponto de vista sobre aquilo lá. Então eu fui estudar teologia, através da teologia eu conheci a psicologia, e através da psicologia eu me encontrei com a filosofia, né? E a filosofia faz todo sentido, porque foi tudo aquilo que já homens já viveram, né? Atualmente, o que eu estou estudando? Estou estudando desenvolvimento humano e a psicanálise, né? E isso faz todo sentido na transformação. E detalhe, de nada que eu fui estudando foi para transformar a vida de pessoas. Mas tudo aquilo que eu fui estudando, eu costumo dizer, né? Você estuda para dentro primeiro. Foi para transformar a minha própria vida. E foi o que aconteceu. Eu comecei a transformar minha própria vida, meu próprio pensamento, através do conhecimento que eu fui adquirindo. E cá entre nós, eu sempre costumo dizer isso, que uma mudança de pensamento traz uma mudança de comportamento, que vai te gerar uma mudança de vida. Todo mundo quer mudar de vida, mas as pessoas não querem mudar pensamento. E a pergunta é, como é que eu mudo o pensamento? É uma forma simples. Eu mudo o pensamento através daquilo que eu leio, através daquilo que eu escuto, ou através daquilo que o ambiente que me forma. Então, se eu não consigo mudar de ambiente, eu tenho que mudar aquilo que eu assisto, que eu escuto. Se eu não consigo mudar aquilo que eu assisto e escuto, eu tenho que mudar o quê? Meu íntimo. A leitura, ela é íntima. Se você pegar dentro, sei lá, de um banheiro, falar, cara, vou ler um livro aqui, é só você ali, dentro do seu quarto. Você lê. E isso transforma, né?
Você entrou num detalhe bacana aí. Eu vou falar aqui e vou dar um tempinho para você dar uma enquadradinha aí no fundo aí da sua imagem. Kleber, muitas vezes a, a neurociência tem explicado que o nosso cérebro não ele não tem o hábito de querer passar por dor, por sofrimento, né, por gasto de energia, porque tudo é gasto de energia. E quando a gente pensa, né, as pessoas falam assim, tem que sair da caixinha, tem que sair fora da caixinha, você tem que ser diferenciado, você tem que ser bravo, você tem que, né? Tudo isso, quando é contado para o meu cérebro que eu vou ter que fazer para alcançar o sucesso, para alcançar, né, resultados exponenciais, como você falou aí, né, é o pensamento, gera o sentimento, gera uma ação, um ato, uma atitude que te entrega um resultado. Eu quero eu quero o bônus, mas não quero o ônus. E aí, é fácil? Não é, mas quando o meu cérebro entende isso, que eu estou falando do meu cérebro aqui, mas isso é para muitas pessoas. Ele já me cria alguns bloqueios, até mesmo bloqueios que estão ali já há algum tempo ali, devido realmente essa ambiência que eu fui inserido na minha vida, né? Então, assim, foi todo um contexto com família, com colegas, com o bairro onde eu moro, com a igreja, e isso não me. Isso o cérebro conta, não, olha lá, o seu amigo lá, ele não morreu até hoje, está daquele mesmo jeito, não saiu do lugar, para que você quer ser diferenciado? Não faz sentido, então fica no seu lugar, onde você tá bom demais. E aí, realmente, isso trava muitas pessoas, e por isso que tem pessoas que saem fora da caixinha mesmo e vão para cima, e eu tenho a plena convicção que não é fácil, porque eu tenho feito isso na minha vida e eu tenho enfrentado, né, a gente fala, né, as nossas travas, tem batido, é uma luta, né? A gente tem ali enfrentado ali e batido de frente, e não é realmente tão simples como se fala, mas tem que haver aí decisão, tem que haver aí realmente força de vontade, né? Um preparo mental, porque senão a pessoa desiste muito fácil. Muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas, eu não sei se na onde você está morando agora, você vê isso por lá, mas assim, aqui em Guarulhos e em São Paulo, tem muita gente na rua, muita gente morando na rua, e assim, ali você vê pessoas que são, às vezes tem uma formação, que já foram pessoas que já foram de sucesso, empreendedoras, que tiveram uma família e estão jogados ali, estão levando uma vida ali sem estímulo, sem um sentido, sem um propósito, porque resolveram jogar a toalha, resolveram desistir, talvez porque o cérebro contou para elas que realmente é árduo, não sei. E isso comove muito o meu coração, viu, Kleber? Ah, sim. Você citou aí, mas veja bem, de tudo aquilo que você falou, da realidade das pessoas em Guarulhos, moradores de rua, pessoas em situação de rua, ela, cara, a própria Bíblia, né, fala assim: da forma que tu pensa, tu és. Tem um versículo que fala: da forma que tu vês, tu és. Resumindo, quando eu entendi esse rolê, eu consegui entender que eu precisaria mudar meu pensamento, igual você falou. E a neurociência, ela deixa tudo muito claro, né? Por isso que eu falo que o conhecimento, ele liberta. O conhecimento liberta, o conhecimento sobre si mesmo. Então, o que que eu sempre falo? Eu falo assim, a neurociência, se você falou, é muito difícil mudar, por quê? Não sei se você sabe, mas o cérebro tem 3 programações de fábrica.
Qual que são as três programações de fábrica? O cérebro, todos nós, já é uma programação de fábrica. O cérebro é programado para economizar energia, para evitar a dor e para ter prazer. Então, o que que acontece? Quando eu falo economizar energia, é porque tudo que eu fizer que vai gastar energia, meu cérebro bloqueia. Isso aí é uma programação de fábrica. Neurociência explica isso. Evitar a dor. Tudo que me gera dor, meu cérebro também bloqueia. Só o que me dá prazer, meu cérebro não bloqueia. Por exemplo, usar algum tipo de ilícito, droga. Dá prazer de quem usa? Sim. Mas te faz bem? Não. Mas o teu cérebro não é programado para saber se faz bem. Ele é programado para ter prazer. Então, quando você descobre essa verdade, você fala, pô, também, cara, então ele é programado para economizar energia, evitar a dor e ter prazer. Você começa a criar gatilhos, né? Acho que até na terça-feira a gente falou na live lá que a gente tem que entender que diagnóstico não é condenação. Diagnóstico é libertação. Quando você recebe um diagnóstico, você fala, cara, o que eu faço para melhorar dentro desse diagnóstico que eu tenho? Né? Como algumas pessoas falam, não, eu sou esquecido porque eu tenho TDAH. Eu vou fazer algumas coisas que vai fazer minha memória melhorar nessa área. Então, o diagnóstico, ele não pode ser condenação. Diagnóstico tem que ser libertação. Então, quando eu descobri esse diagnóstico cerebral, através da neurociências que eu também fui estudar, eu consegui entender, André, que o cérebro é programado para economizar energia. Por isso que eu não gosto de ler. Por quê? Por exemplo, por que as pessoas não gostam de academia? Exercício faz bem para o corpo? Faz bem para a mente? Faz. Mas por que as pessoas não gostam de academia? Porque gasta energia. E o cérebro não tem a programação de economizar energia? É isso. Por que as pessoas não gostam de academia? Porque gera dor. E o cérebro tem a programação de evitar a dor. Então, o que acontece? Você descobre através disso, se ele tem essas três programações, lembra que eu falei que diagnóstico não é condenação? Sim. Diagnóstico, ela é o quê? Ela é libertação. Então eu falei, cara, então eu vou começar a trabalhar esse diagnóstico ao contrário. Eu não vou economizar energia, eu vou começar a correr um pouco mais, eu vou começar a fazer exercício um pouco mais, eu vou começar a ler um livro. Ler um livro. Gasta energia ou economiza energia? O que você me fala? O que você acha? Ler um livro, tecnicamente, você vai parar o momento ali, vai gastar energia, Gasta muita energia. não é? Então Muita. o teu cérebro vai bloquear. Então não começa a ler um livro de 100 páginas, começa a ler um livro de 30, 50, 80 páginas. Pega um assunto que te interessa. Então eu comecei a ver essas questões que o cérebro já é programado e eu comecei meio que criar antídoto contra essas programações cerebral. Então eu não troquei o cérebro. Eu simplesmente reprogramei o meu próprio cérebro, que na verdade, que todo mundo aí conhece já, né? Que é a PNL, né? Programação neurolinguística. Você não troca o cérebro, mas você dá um novo significado para aquilo. Hoje eu tenho prazer em ler. Lembra que eu falei que o cérebro é programado para ter prazer? Hoje eu tenho prazer em Sim. ler e eu tenho. Se eu ficar um dia sem treinar, sem correr, sem fazer um exercício, meu Deus, hoje eu tenho prazer em fazer exercício. Então, o que A nós temos que. reconfiguração, você reconfigurou o seu cérebro, que ele já é projetado naturalmente, né, para realmente essas. Repete aí para mim, porque tem que ficar claro isso, tem que entrar dentro da nossa mente, porque muitas vezes a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala assim, ó. O homem perece, né, por falta de conhecimento, né? Deus falando, meu povo, não tá ouvindo? Tô ouvindo, não, é por causa de conhecimento. Eu fiz assim. É por causa de conhecimento que o povo Isso. perece. Ó, O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas têm perecido porque realmente não têm buscado. O conhecimento hoje, mais do que nunca, o conhecimento está para todos. Está muito fácil hoje com a tecnologia avançada da forma que está e assim não tem parado, né? O que levava 100 anos antes está levando a cada 5 anos agora. E aí assim a coisa tá braba mesmo, tá? E isso eu creio que seja, né, religiosamente falando agora, que seja profecia se cumprindo, porque haveria uma multiplicação da ciência, né? A ciência se multiplicaria tal em determinado tempo, profeticamente falando, e hoje a gente vê isso.
Totalmente. né? É uma realidade, né? Se você pegar hoje um smartphone, meu amigo, quando a gente, na nossa época, era a biblioteca da escola ou a biblioteca da cidade, né, para poder ter as informações e levava-se horas para fazer uma pesquisa ali. Hoje, em questão de segundos, você tem uma pesquisa na palma da mão, sem esforço. Essa questão tem nos deixado, ou deixado, né, essa geração de agora muito preguiçosa, sedentária mesmo, porque não tem esforço de ir até a biblioteca, de folhear, buscar, né, pegar, ir nas estantes, nas repartições, qual livro que eu vou pegar, né, e tentar ali fazer, criar o seu próprio trabalho. Hoje você, chat, faz isso para mim. O chat entrega, meu amigo, relâmpago. E só que você também não pensou. Foi bom você tocar nesse assunto porque no período da nossa mãe, do nosso pai, as informações não eram tão acessíveis. Hoje a informação se tornou acessível através disso aqui. Só que qual que é o problema? Hoje nós estamos tendo, né, uma grande pandemia de obesidade intelectual. O que significa? A informação chegou. Mas qual é o problema da informação ter chegado hoje? Ela chegou de uma forma tão grande que as pessoas se enchem, né? Se alimentam de informação desnecessárias, informações que não vão mudar em nada a vida delas. De repente você perguntar para as pessoas assim, olha, você sabe quem que são os autores do Game of Thrones? A pessoa sabe o nome de todos os autores lá do Game, e nada contra, mas o que eu quero dizer é que a neurociência explica isso, que as informações desnecessárias também enchem nosso HD. E aí não entra outras coisas, a gente não consegue aprender outras coisas. No período da nossa mãe e do nosso pai, as informações eram de que forma? Eram extremamente restritas. No nosso período, as informações são abertas. Se você quiser saber a capital da França, você vai saber. Se você quiser saber os pontos turísticos da França, você vai saber. Mas qual que é o problema? As pessoas estão sofrendo uma obesidade de informações desnecessárias. Então, pelo mesmo lado assim que a tecnologia veio e ela pode ser usada por um lado bom, as pessoas não estão tendo sabedoria para usar. Então, hoje, vamos repetir, o seu cérebro tem 3 programações de fábrica. A primeira programação de fábrica, o seu cérebro foi programado para economizar energia. O seu cérebro é programado para evitar a dor. E o seu cérebro é programado para ter prazer. O que você tem que fazer quando você descobre essas 3 verdades? Fazer isso trabalhar ao seu favor, né? Como eu dei um exemplo, né? A pessoa é diagnosticada com TDAH. E o que acontece? Ela fala, eu sou esquecida porque eu tenho TDAH. Eu não observo as coisas porque eu tenho TDAH. Cara, compra um livro que fala sobre isso para você melhorar essa situação que você já tem. Lembra que, vou falar de novo, diagnóstico não é condenação, diagnóstico é libertação. A partir do momento que você descobre o que você é, quem você é, o que você tem, o que você tem que fazer? Cara, arrume gatilhos que organizem essa situação. E esse foi o que eu fiz, eu trouxe um novo significado para que o meu cérebro possa entender que ele não vai economizar energia fácil, que ele não vai evitar a dor fácil, né? Quando se fala evitar a dor, eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras. A mulher, às vezes, né? Toda mulher tem uma amiga que é casada, que às vezes com um cara que é um traste, que o cara trai ela, faz um monte de coisa errada. E você pensa assim, nossa, a Maria não larga do Júlio, por quê? Se o cara é tão ruim assim? É simples. A dor que ela vai ter de se sentir sozinha é pior que a dor que ela tem de ter esse cara do lado. Então, o que o nosso cérebro faz? Uma negociação. Qual dor você prefere? A dor conhecida ou a dor desconhecida, né? Eu lembro da minha avó, quando ela dava conselho para algumas pessoas que iam na casa dela, né? As pessoas ela falava, eu quero largar do Pedro, fulana, porque Dona Maria, ela chamava Maria, porque o Pedro bebe demais. Minha avó falava assim, toma cuidado, que de repente você pode encontrar um que bebe e te bate. Então é melhor ficar com o Pedro. Então, o nosso cérebro, como é que ele acontece, né? Então, na neurociência, quando eu fui estudar neurociência, eu comecei a entender mais de mim. Vou te dar um outro exemplo, né? Eu fico pensando assim, por que a escola não nos ensinou a lidar com os nossos próprios sentimentos? Por que não colocou a psicologia no começo do nosso ensino?
Porque se a gente conhecesse um pouco mais de psicologia, neurociência, a gente ia conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Saberíamos lidar com os nossos sentimentos, saberíamos entender a nós mesmos. Quando eu entendo a mim mesmo, eu consigo entender o meu próximo, eu consigo entender meu amigo, eu consigo entender, né, os meus familiares. Eu lembro uma vez que um mentor falou isso para mim. Eu falei para ele, cara, minha mãe não muda, meu irmão não muda, minha família não muda, meu patrão não muda, essa cidade não muda. Sabe o que ele falou para mim, André? Ele falou, cara, nada muda se você não muda. Nada vai mudar se você não muda. Então, quando eu conheci através do conhecimento, volto a falar, psicologia, quando eu fui estudar teologia, neurociência, eu consegui entender, não foi sobre as pessoas, eu consegui entender sobre mim mesmo. E isso faz toda a diferença. Sabe, você aplicar, por exemplo, não quero ler um livro, professor. Cara, vai assistir um podcast. Professor, não quero ler um livro. Cara, vai assistir um documentário que você vai entender um pouco mais sobre você mesmo. Entendeu? Eu acho que é muito mais válido do que você é, ficar sem fazer nada. Eu não sou contra a televisão, eu não sou contra você assistir um filme, não sou contra isso. Eu sou contra o quê? A você, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, vai cuidar da sua vida, né? O Kleber, Hum. isso aí entra um pouquinho isso aí entra um pouquinho na questão da forma que aprendemos, né? Hoje a gente aprende, né, de uma forma que não é errado, mas é padronizado, né? Foi o que você falou sobre. Acho que você falou alguma Unidade, coisa unidade, na uniformidade. uniformidade. É isso. E aí, né, pensando nessa forma, né, tem a pedagogia e tem a andragogia. A pedagogia é o ensino, né, para criança, a andragogia é o ensino para adulto, né? E nos Estados Unidos eles usam muito a andragogia. E por isso que os Estados Unidos, ele é uma potência e ele é diferenciado, porque a andragogia faz a gente pensar como adulto, como homens, né, que resolve problemas, que assume responsabilidade, que, né, vai para cima da coisa. E a pedagogia, ela já tem uma forma toda tchuca-tchuca, toda nhen, toda bonitinha, toda mimada de se ensinar, educar, orientar. Tem uma forma também que a gente vê dentro da neurociências, né, que é a forma que a gente aprende, que é a sinestesia, que é pelo ver, pelo ouvir e pelo sentir, a forma que a gente entende, interpreta as coisas e que a gente aprende, né? Então, como você está falando aí, se eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir, né? A minha sinestesia está na audição. Eu aprendo muito mais quando eu ouço. Então, assim, coloca esse livro, tira uma foto desse livro, usa a inteligência, como você falou aí, a inteligência artificial ao seu favor, e chat, lê esse livro para mim aqui em áudio que eu quero ouvir. E aí você não vai ter o esforço de ler, mas você vai ouvir esse livro como se você estivesse lendo e vai aprender muito mais. Por quê? Porque a sua sinestesia, ela está focada, né, ali na audição. A gente chama isso de estágio de estado de vigília, né, que é o sistema, o sistema ativador reticular ascendente, que é o SARA. Fica ali focado naquilo que você realmente quer. Eu estava morando em determinado lugar aí, no mundo afora, e aí lá eu aprendi, né? E é muito bacana, porque assim, a nossa neuroplasticidade, que é a expansão da nossa mente, ela ocorre, né, com o esforço, com a repetição, né, com o desconforto, quando a gente está realmente buscando alavancar, evoluir. Então, assim, o cérebro entende isso, ele começa a ter
ou a subtrair esse conhecimento de cultura, nova língua, nova cultura, novos hábitos, e aí começa a expandir bastante ali a sua mentalidade e realmente começa a fixar mais, você começa a aprender mais. Aí eu peguei um Uber lá e a gente conversando, ele brasileiro, e ele falou, né? Cara, e eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Isso já faz algum tempinho, não muito tempo. E ele falou assim: a gente aprende por três formas. Cara, esse Uber me ensinou. Você vê, às vezes a gente acha que a gente aprende só com doutores, né? E qualquer pessoa que busca o conhecimento, ele é capaz de compartilhar, de transbordar, de dividir, né, o seu conhecimento com outras pessoas e outras pessoas aprender. Aí legal, ele falou assim, olha, ele falou para mim e para minha esposa, né? Ele falou assim, a gente aprende de três formas. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os erros dos outros, ou a gente paga para aprender. Aí fica a dica, né? Olha É, só, as pessoas têm dificuldade de aprender com seus erros, as pessoas têm dificuldade de aprender com os erros dos outros, e tem aí o escorpião no bolso, ou sei lá, o medo de ficar pobre, a mentalidade, a trava da escassez de pagar um mentor, um terapeuta, um psicólogo, um coach, um treinador para poder aprender, porque fica muito fácil um professor, fica muito fácil, cara, quando tem outra pessoa nos auxiliando. muito fácil. É muito mais fácil quando você senta lá na sua igreja lá, que vem um pastor e ele fala, olha, aqui quer dizer assim, assim, assim. Cara, mesmo que às vezes, de repente, você não entender da forma que ele entende, mas vai te dar uma claridade ali, ele vai jogar luz em cima daquilo, porque ele tem uma outra visão. Aí você fala, poxa, mas eu possa ser que tenha algum ponto aqui que eu discordo, mas daí você vai, isso vai ser estimulado a realmente buscar para você fundamentar a base dos seus pensamentos ali, do seu senso crítico sobre aquele assunto, e o seu entendimento ficar mais óbvio e claro. Só que a gente tem preguiça, porque o cérebro, ele realmente tem esses Economizar três. energia, Como é que é? economizar energia, né? Nosso cérebro já tem a tendência de economizar energia Economiza energia, evita a dor, e ter né? E só prazer. quer saber do prazer, porque é muito mais fácil eu pegar o meu aparelho aqui, né? E pá, o dia inteiro vendo dancinha, vendo vídeos de jogo de futebol. Eu gosto de vez em quando eu pego ali, ver o Ronaldinho Gaúcho ali, cara, dando aqueles dribles ali na época que ele jogava, poxa, aquilo ali encanta pra caramba. Cara, mas como você falou, tem muita coisa que é conteúdo Informação desnecessário, desnecessária. conteúdo inútil. Não expande a mentalidade, pelo contrário, esse conteúdo inútil, ele fortalece crenças limitantes dentro dos nossos padrões comportamentais, que nos leva a crer, principalmente nas redes sociais, que a maioria dos perfis ali, dos perfis ali, eles são perfis que sabotam a nossa mente porque não são verdadeiros. Cria-se uma ilusão, tá? De algo que não é real. Então, assim, olha que interessante. É, eu vou num cruzeiro, vou fazer uma viagem agora, vou num cruzeiro. Cara, eu pego o cruzeiro mais barato, eu pego ali a promoção ali, entendeu? Aí eu vou num quarto compartilhado ali, numa cabine compartilhada, com mais três pessoas. São quatro camas ali, duas beliches. Então eu já não vou exclusivo, eu vou ali num quarto numa cabine compartilhada no cruzeiro, né? E eu parcelo essa viagem em 300 vezes, porque tipo assim, é R$ 2.500, um exemplo, né? É, é 3 dias. Mas lá no cruzeiro eu pego o meu celular
e faço as melhores fotos. Pá! Aí eu até pego uma tacinha dessa aqui, ó, e coloco lá um. Pode ser água mineral mesmo, porque às vezes eu nem paguei no all inclusive não estava a bebida, não fiz o pacote completo. Aí eu vou lá, pego a água lá, né, disponível, que a água tem, e aí eu tiro uma foto como se eu estivesse tomando champanhe e lanço. Cara, quem vê aquilo pensa que eu estou vivendo uma vida de rei e nem sabe o gasto de energia, a Que tá dor tendo. para eu ter esse prazer. O que você falou, né, é bem um sistema dopaminérgico, né, que eles falam, a dopamina barata. A internet está aí para isso também. Só que assim, pro outro lado, a gente vê, cara, a informação. Só que assim, a informação chegou hoje. Porém, o que que acontece? Chegando a informação é o que você faz com a informação. Eu sempre costumo dizer, cara, Deus é perfeito. E o que que acontece? O computador mais top do mundo, mais quântico do mundo, ele é a imitação do nosso cérebro. Não sei se você sabe disso. Mas a câmera mais top do mundo é a imitação dos nossos olhos. Então, olha o poder de Deus em construir uma máquina tão perfeita que somos nós. Só que mesmo sendo essa máquina, a gente teria que escolher o que entra da nossa vida, o que fica na nossa vida. Como eu falei sobre a informação chegou, então, pessoal, a informação, ela é muito boa. Só que qual que é o problema? A informação desnecessária enche o seu HD. Ah, mas meu HD tem 1 tera. Não importa, ele tem um limite. Então, o que, que eu sempre falo para os meus mentorados? O que, que eu sempre falo nas minhas palestras? Cara, começa a colocar a informação necessária dentro de você. Porque a informação necessária vai fazer você andar para frente. O que, que acontece? Hoje a informação, como ela virou de uma coisa fácil, ela chegou para todo mundo, hoje o mundo não é regido só por informação. Se você perguntar para uma pessoa, qual que é a capital da França? Qual que é os pontos turísticos, né, da capital da França? Isso já não é uma informação tão valiosa. Por quê? Se a pessoa me dá um Google ali, ela consegue entender isso fácil. Então, se a informação não é a moeda de troca no mundo de hoje, a minha pergunta é: qual seria a moeda de troca nos dias de hoje? O que me faz seguir em frente? O que me faz dar um passo à frente? Então, o universo me mostrou, e o mundo tem me mostrado através do conhecimento, das mesas que eu sento, dos ambientes que eu frequento de alto padrão, e quando eu falo alto padrão não é só sobre dinheiro, mas de pessoas extremamente inteligentes. O que faz a diferença no universo nos dias de hoje, pessoal, é a competência de ação. É você pegar um pouco de informação que você tem e fazer toda a diferença. Quando você vê uma pessoa como eu, que era gago, que era um cara, sabe, extremamente assim, eu não posso dizer que eu era tímido, mas eu não era contato zero com o mundo, contato zero com as pessoas, na força de expressão de ajudar. Eu via todo mundo contra mim, eu via todo mundo acontecendo aqui, eu queria que o mundo se explodisse. O que que eu fiz? Me conectei à minha identidade, achei o meu propósito, e o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu consegui entender que a competência de ação era o que fazia o mundo, é o que rege o mundo hoje, é o que faz o mundo girar hoje. A competência de ação, as pessoas estão achando ainda, André, que a competência de ação é diploma. As pessoas ainda estão achando que competência de ação é eu ficar trancado dentro de um quarto lendo 40 livros. E não é isso. A competência de ação, você falou sobre o ensino. A forma de aprender mudou. Por exemplo, quando algum mentorado meu fala, professor, precisa aprender tal coisa, eu digo, anda com quem faz. Acha quem faz e anda com ele, pô. Eu quero falar bem, eu vou andar com os caras que é bem em oratória. Eu quero me expressar melhor. Eu, por exemplo, eu quero. Por exemplo, eu queria conhecer sobre neurociência. Comecei a seguir o Pedro Calabres. Hoje eu sigo outros neurocientistas. Comecei a ler livros sobre neurociência. Só que hoje eu ando com um cara que estudou neurociência, que tem formação, ou seja, quer aprender mais rápido? Mudou a forma. O que as pessoas precisam entender que conforme o tempo, pode parecer óbvio que eu vou te falar, mas pelo amor de Deus, tem gente que vive, sabe, o Mário Sérgio Cortella fala, refém do mesmo, mesma praça, mesmo banco, mesmas conversas, mesmos amigos. Cara, muda.
Tem um lugar nos Estados Unidos chamado Vale do Silício, onde que tem umas Big Techs. E não sei se você sabe, lá nas Big Techs foi feita uma pesquisa. O que que aquelas pessoas têm em comum? O que que as Big Techs? São as maiores indústrias de tecnologias do mundo. Então fizeram uma pesquisa, o que que aquelas pessoas têm em comum? E você sabe o que que elas tinham em comum? Elas não estudaram por muito tempo no mesmo lugar, elas não moraram muito tempo no mesmo lugar, elas não tiveram os mesmos amigos por muitos anos. Cara, se você entender isso, você vai começar a entender que a força do aprendizado está nisso. Agora tem pessoas que são refém do mesmo, André. Mesma ideia, cara, sabe, mesma. Cara, ouve coisas que é contrário àquilo que você pensa. Começa. É isso. Aí fica preso em ditado popular. Sabe como é que é, né, professor? Religião e política não se discute. Ora, como não, pô? É as duas coisas que regem o mundo. Vai estudar cultura, né? Outra coisa, quando eu fui estudar neurociência, eu aprendi sobre cérebro dualista. Você sabe o que é cérebro dualista? Você lembra o que é ou não? Não, Cérebro dualista não. é quando faz você pensar só em duas direções, ou seja, certo ou errado, preto ou branco, Lula ou Bolsonaro, direita ou esquerda, começa a fazer você pensar só em duas direções. O ser humano que pensa em duas direções, ele não pensa em nenhuma. Então, cérebro, eu sempre falo para os mentorados, cara, para com esse cérebro dualista. Você sabe qual que é a outra conotação, pessoal, sobre o cérebro dualista? É que uma coisa para Qual estar que é? certa, a outra precisa estar errada. 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 Se você perguntar, por exemplo, né? Se eu perguntasse, André, ou o pessoal que está nos assistindo agora aí, ter duas mulheres é certo ou errado? O que, que você me falaria, tecnicamente? Errado? Errado. Só que aí você vai em alguns países que a cultura lá permite que o homem pode ter duas mulheres. Então você fala, então mudei de lugar, lá já pode. Então significa, não é que é certo. Então eu falo assim, né? Você quer parecer inteligente? Eu sempre falo isso, meus mentorados. Quando alguém te faz uma pergunta, você fala, depende. Porque o depende já faz isso aqui, ó, já abre outros caminhos. Peraí, vem cá. É certo ou errado tal coisa? Você fala, depende. Agora o problema é quando a pessoa fala, depende do quê? Que aí você vai ter que ter a resposta. Então, eu vou. Geralmente eu, geralmente eu falo assim, é, que tá tudo certo, porque se tá certo para você, por que que eu vou achar errado? Para mim é errado, mas tá certo para você. Então eu acho que dá o mesmo sentido, né? Porque Mesmo assim, sentido. se você falar para mim assim, André, eu gosto de roubar galinha no sítio dos outros. Cara, tá certo, você tá bem assim? Se sente confortável assim? Para sua vida isso é legal? Então, só que assim, tudo tem consequências. Tem toda Então, se para consequência. sua vida tá certo, quem sou eu para falar o que tá errado para você? Então, para minha vida não quero, me desculpa, né? Mas eu entendo que você gosta, aceito que você gosta e tá tudo ok. Não vamos brigar por isso. É isso que eu sempre falo. Essa visão que a gente tem de cérebro dualista, isso eu aprendi na neurociência, que o cérebro dualista, ele vai te apontar, né? Ou seja, um problema só tem uma solução. Às vezes não, ele tem quatro soluções. Às vezes tem cinco soluções. Sabe aquele negócio de só te dar duas alternativas? Não, ou você faz isso ou você faz aquilo só, não tem outra alternativa. E o nosso cérebro, ele tem uma tendência a ser dualista. Por que que o nosso cérebro tem uma tendência a ser dualista, André? Porque nosso cérebro, qual que é a programação dele? Economizar energia. Se eu fazer você pensar em três, quatro opções a mais, o teu cérebro vai estar economizando energia? Lógico que não. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre essa máquina que somos nós. E como é que você entende hoje? Muito mais fácil. Assistindo uma live dessa, você já pegou uma informação aqui. Ah, é por isso que eu tenho esse comportamento, então. Ah, é por isso que eu penso assim. Realmente, meu cérebro está sendo dualista, né? Outra coisa sobre neurociência, né? Eu não sei se todos aqui que estão presentes sabem, mas nosso cérebro funciona em três módulos. Não é que a gente tem três cérebros, não. É um cérebro só, tá? Tem um cérebro límbico, que é das emoções, o neocórtex, que é da razão, e tem um cérebro reptiliano. Se a gente for analisar, em qual. E detalhe, quando você está num, você não está no outro estágio. Então é um cérebro só que tem três estágios. Olha a perfeição de Deus. Límbico.
cérebro das emoções. Neocórtex, cérebro da razão. E cérebro reptiliano, uma parte do cérebro que é reptiliano. A maioria das pessoas, no seu ponto de vista, André, ela vive em qual programação de cérebro aqui, você acha? Reptiliano. Vocês que estão na live, às vezes vivem num cérebro reptiliano. Já ouviu aquele tipo de pessoas que falam assim, nossa, parece que comigo é só um ciclo de repetição, repetição, repetição. Já viu aquele negócio? A mãe engravida cedo, tem uma filha. O que a filha faz? Casa cedo, já engravida também. Parece que fica um ciclo vicioso, né? Um círculo vicioso, na verdade. Então, isso é por causa do nosso cérebro. Ó, límbico, cérebro das emoções. Neocórtex, cérebro da razão. E reptiliano é o cérebro que você só repete, hábitos. O que as pessoas fazem? Na hora que tem que tomar a decisão, ela joga pro límbico ou joga pro neocórtex? Pro límbico. Tem pessoas que tomam decisões nas Emocionado. no emocional. As Ela tá no emoções. límbico. E tem gente que se conecta a uma pessoa, às vezes, na razão. Deixa eu ver, aquela pessoa assim, 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 então tá certo. Só que na maioria das vezes, as pessoas vivem no módulo do cérebro. Qual módulo? Reptiliano. Entra no piloto, que chamam, né, de piloto automático. O que é o piloto automático? É, É o cérebro reptiliano. Ó, todo mundo casou, todo mundo tem filho, todo mundo, né? E outra coisa, a cultura coopera para isso, viu, André? E viu o sim. pessoal que tá na live? A A, gente tem, a a gente cultura, tem testes aí, teste de perfil comportamental, que traz aí exatamente o que você está falando, né? O que a pessoa, na maioria das vezes, como a pessoa age, né? A forma que a pessoa ela, ela tende a agir diante de uma situação. E eu falo para quem não fez esse teste ainda, o DISC, alguns outros testes de perfis comportamental, faça. Esses testes, eles ajudam muito, né? Vou até tirar meu óculos aqui para falar agora, olhando assim, olho a olho com a nossa audiência, Kleber. Esse teste, eu não sei se o Kleber, depois ele vai falar, se ele faz na mentoria dele, mas a maioria dos mentores, dos treinadores, dos terapeutas, dos coaches, usa esse teste para definir qual é o perfil comportamental daquela pessoa e poder trabalhar nesse perfil, porque tem muitas pessoas que têm certa dificuldade até mesmo com o seu perfil, gerenciar o seu perfil comportamental e começa ali a ter dificuldades dentro do seu ambiente ali profissional, dentro do seu ambiente ali familiar, porque não consegue gerir. E aí, eu falo para você, se você não fez esse teste, procura um mentor, procura um terapeuta, procura um profissional que vai te ajudar a você entender o seu. E isso não é diagnóstico. Não é diagnóstico, né, o Kleber? não é diagnóstico, não. E lembrando que diagnóstico não é condenação também. Foi muito bom você falar sobre isso, sobre a questão de você saber os seus perfis comportamentais, porque o que acontece? Você falou sobre questão de trabalho, empresa, tal, tal, mas, cara, isso, relacionamento. Se eu não sei, se eu não faço esse teste com a minha esposa, ou a esposa não faz com o marido, ela não sabe lidar com ele. Por exemplo, se uma esposa sabe, um exemplo, que o marido tem lá 4 tipos de temperamento, você lembra deles lá ou não? Temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e. Lembra deles ou não? Lembra desse teste aí ou não, André? É porque eu aprendi eu vendo num contexto de outras figuras. Tá, mas tá. Esse aqui são testes comportamentais também, que nem eu disse que você falou. Sim, Mas sim. esse aqui é É de porque tem temperamento. vários, né? E aí a Tem gente vários. Tem tem com vários. animais, tem com Tem várias vários. figuras. Então, vamos lá. Você pode ser sanguíneo, melancólico, fleumático, né? E outro agora eu esqueci de mente. Então, tem 4 tipos de temperamento de um ser humano. Todo ser humano vai ter, geralmente, nunca é um só. É um com um pouco do outro. Então, Sim. se a esposa faz um teste desse com o marido, ou o marido faz com a esposa, cara, isso aí é 20 minutos você faz.
que acontece? Eu consigo entender que o sanguíneo, ele é um cara explosivo, ele é intenso, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Eu falo, opa, eu já sei como é que o Pedro funciona. Ou eu sei como que o André funciona. E também tem um lado ruim, ó. O cara sanguíneo também ele tem. Então, assim, vai ter o lado bom e o lado ruim. O que você faz? Você sabendo isso, você já tem a sabedoria de lidar com aquela pessoa. Você falou sobre Sim. empresa, que as organizações, os mentores fazem. Mas, na verdade, não é sobre. É sobre pessoas. E se você é casado com uma pessoa, nada melhor do que você saber como que ela funciona. Você concorda? Imagina, você Sim. comprou uma televisão. Chega uma televisão da China, você pagou R$ 1 milhão na televisão. Aí a televisão chega, linda, você fala, meu Deus, vou colocar ela na minha sala. Aí você fala, só que eu não sei como é que liga, não sei como é que coloca, muda a cor nela. Ou seja, vem o manual. Então é importante que você saiba com aquilo que você tem contato. E entre as pessoas mais íntimas que a gente tem contato, é o nosso cônjuge, é nossos amigos. Por exemplo, eu sei que o André é meu amigo, e ele não é um cara que explode, não é um cara tal. Como é que o André funciona? Ah, ele é um cara mais melancólico. Ele é um cara, por exemplo, que se eu fico um dia sem ligar para ele liga no outro dia e fala assim: Ô Kleber, beleza, meu amigo? Ô, você esqueceu de mim, rapaz? Opa, eu já sei lidar melhor com ele. Eu mando uma mensagem: Ô André, beleza, meu amigo? Como é que você tá? Né? E aí, esses testes, ele ensina a nós lidarmos com as pessoas ao nosso redor. E isso é extrema e fundamental importância para um bom convívio. A gente vê casamentos que não dão certo, não é porque as pessoas não se amam. Você sabia disso? Que o número de divórcios tem crescido? E não é porque as pessoas não amam as outras. Não é porque o sexo é ruim. É porque as pessoas não entendem a outra pessoa. Como eu falo sobre o livro, né? Das 5 linguagens do amor. Além, Cada pessoa tem. além de não entender o perfil comportamental, também é uma das especialidades minha e da minha esposa, né? A gente tem um projeto aí para trabalhar com casais, já temos buscado muita informação e conhecimento nessa área, estamos envolvidos aí com projetos aí, então, estamos auxiliando aí o Matheus Ribeiro, que é sócio do Pablo Marçal, né? O Nossa, Matheus Ribeiro e a Daniele Ribeiro, eles já fazem esse trabalho com casais, inclusive no sábado passado eu e minha esposa, nós estávamos na casa do Matheus Ribeiro, lá em Alphaville, e ele estava fazendo lá a academia de casais. nossa. Muito bacana, gratificante. Fizemos um curso aí legal também numa igreja da Zona Leste, lá no Itaim. Cara, pessoal muito bacana, o Robson, a Débora, o pastor Marcos, né? Um pessoal que eu super recomendo, cara. Eu ainda não tenho o meu movimento para poder trabalhar com esses casais. É, estou, Aquilo estou que falamos, andamos com quem já faz. E tá tudo bem, é sobre Isso, isso. eu e minha esposa, nós estamos é, Caminhando. concluindo, né? Concluindo aí algumas buscas, mas eu falo para você, recomendo o Matheus Ribeiro, recomendo lá o Robson, a Débora, né, da igreja do IEC, lá do Itaim, da igreja, acho que é central lá, a matriz deles lá, né? Que é a igreja quadrangular. Super recomendo. Aprendi muito com eles. Eu e a minha esposa passamos quase 5 meses com eles para aprendermos. Porque Aí. a gente tem o conhecimento científico, mas a gente queria também conhecimento espiritual, já que nós não chegamos a fazer, porque a maioria das pessoas, elas são remediativas, elas não são preventivas. E aí o que acontece? O casal, na maioria das vezes, ou uma pessoa que tem problema na sua vida, ele só busca ajuda quando o problema já está uma bomba, um caos, ou quando já não tem ali quase solução. Aí ele vai buscar ali uma ajuda, né? Então, assim, não foi o nosso caso, a gente passou quase 5 meses com eles para aprender, eles insistiram para a gente ficar lá na igreja com eles, porque daí a gente ficou frequentando alguns cultos lá, participando, né? Mas não era o objetivo ficar ali congregando com eles, porque o nosso foco não era ficar preso ali, mas pessoas magníficas que não vejo problema nenhum se eu morasse um pouco mais próximo em estar mais vezes ali com eles, né? Mas como São eu não moro pessoas tão fantásticas, próximo né? deles, eu não consegui, eu e minha esposa não conseguimos ficar ali. Cara, mas eu vou falar para você, foi magnífico, eles fazem um trabalho
incrível, incrível. Eles têm lá o curso Casal Inteligente, né? Tem curso para jovens casais também. E eu vou falar para você, cara, se você, olha só, você agora que está me ouvindo, ouvindo aí, né, o Kleber Alves aí, né? Tanto eu quanto o Kleber, nós temos o conhecimento suficiente para poder ajudar você em qualquer problema, em qualquer, seja qual situação seja, seja financeira, seja conjugal, seja profissional. Por quê? Porque o nosso conhecimento, ele é amplo e ele abrange a todos os problemas. Então, assim, nós, lógico, escolhemos um nicho para trabalhar. O Kleber, ele está aí no desenvolvimento pessoal e emocional. Eu estou no desenvolvimento de pessoas, abrange um pouco carreira, né? Abrange também o emocional, mas estou me desenvolvendo também para o relacionamento conjugal, né? Eu e a minha esposa. Então, assim, se você tem dificuldade, o, o Kleber vai deixar aí o Instagram dele aí depois, né? Com a gente ele vai falar. Estamos já caminhando para o final, para não se estender, para não ficar tarde. O pessoal no sábado trabalha, né? E aí a gente não quer deixar vocês aí muito tempo preso para poderem descansar. Bom, procura o Kleber, procura o André Vieira, procura o Kleber Alves. Faça um perfil. O Kleber, você tem aí o teste de perfil aí disponível para fazer aí para quem precisar? Eu tenho sim, eu vou colocar lá vou colocar não, a gente coloca na bio, né, para o pessoal disponibilizar, mas eu tenho sim o teste de perfil, o sanguíneo, fleumático, melancólico, né? E a pessoa faz, cara. Detalhe, isso aí não é um diagnóstico que você vai falar, isso aqui é tudo que a pessoa é. Não. Mas dá para você ter uma grande noção de quem está do seu lado, né? É importante você entender isso, é importante você. Porque quando você entende de uma coisa, você lida melhor com aquilo, né? Então, mas eu vou deixar na minha bio, acho que eu vou deixar na minha bio lá o link, você faz o teste, é gratuito, não tem valor nenhum. Eu vou deixar na bio lá, vou deixar na bio do meu Instagram. Maravilha. Quem quiser me seguir aí, pode me seguir. Quem quiser E tirar alguma dúvida, me coloca à disposição, a- né? aproveitando aí, fala Ah, aí o seu Instagram, porque eu não. Deixa eu ver se eu deixei aqui. tem aí? Não, não coloquei o seu Instagram aqui, mas fala aí o seu Instagram, eu vou ver se eu consigo já colocar enquanto você vai falando aí, Tudo bem. e aí você fala aí para nós. Meu Instagram é Kleber Alves Oficial com 2F. Bem simples, Kleber Alves com K, oficial com 2F. Kleber Alves Oficial com 2F. E esse é meu Instagram. Vou ver se eu deixo lá para você fazer o teste. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, pode me chamar, estou à disposição. Essa live agora foi a live de um bate-papo de um grande amigo, de uma grande pessoa. Daqui um dia a gente vai estar junto aí também pessoalmente, em algum evento, algum propósito, porque a gente tem um propósito em comum, que é fazer a diferença na vida do próximo. Eu sempre costumo dizer isso. Sucesso tem a ver com a diferença que você faz na vida do próximo. Não existe sucesso sem isso. Sucesso não é carro, não é avião, não é helicóptero. Sucesso não é conta bancária, né? Sucesso é qual a diferença que você tem feito na vida do próximo. E graças a Deus eu me conectei ao meu propósito e graças a Deus eu tenho feito a diferença na vida de já centenas de pessoas, né? Graças a Deus. Lógico, o meu propósito é que eu faça a diferença através de tudo aquilo que eu sou e tenho na vida de milhares de pessoas. E eu acredito que isso está para romper e está no caminho certo. Estamos na internet, a internet deu voz a pessoas que querem fazer o mal, mas deu muita voz a pessoas que querem usar a sua vida como propósito. Não vendo curso, não sou vendedor de mentoria, eu sou uma pessoa que nasceu para isso, para fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu quero te agradecer por vocês estarem nessa live maravilhosa, nesse momento tão bom. Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado e será um sábado maravilhoso, um sábado abençoado porque é tudo isso que Deus tem preparado para nós. É tudo isso que Deus tem feito na nossa vida. Nos apresentado pessoas que são amigos dele e apresentado pessoas que fazem a diferença na vida do próximo, porque sucesso é isso, né, André?
Deu certo a questão do Insta? Tô tentando aqui. Ah, Enquanto eu vou projetando aqui, me fala um pouquinho de alguma experiência que você teve com um bom resultado aí, mentorando alguém, ou você não cobra, né? Bom, eu cobro, é não, tá o tudo meu bem. trabalho, É que- mas assim, eu cobro para poder desenvolver uma pessoa, sim, porém, lógico que na maioria das vezes a gente faz trabalhos assim, né? Trazendo informação, trazendo conteúdo, ou em uma conversa é, paralela, uma conversa que a gente se encontra aí, né, num acaso, a gente procura transbordar na vida das pessoas ali sem cobrar nada, mas assim, na condição profissional a gente cobra, por quê? Porque é lícito que a gente possa sim, cobrar. Se ainda não é o seu objetivo como um ganho financeiro, tá tudo certo, né? sim, sim. Mas você tem um grande potencial para poder realmente trabalhar com as mentorias aí, high Não, ticket detalhe. aí, né? Mentorias pagas, Não, esse é um dos meus porque assim propósitos. você entende muito e pode fazer disso a sua profissão Sim. para você poder viver numa condição que você tem mais tempo, tenha mais tempo para Para poder ajudar estudar, mais gente, mais buscar recursos. novos conhecimentos e transbordar na vida das pessoas. Enfim, Então, um o que pouco eu, da o que eu experiência aí, pode concluir aí o que você ia falar, ah, e eu é o que eu disse vou na ficando questão aqui de, colocar o seu Instagram. sim, o que eu disse na questão de não cobrar, né, que eu falei assim, as pessoas podem me chamar no Instagram para trocar uma ideia, mas eu falo assim, quando a pessoa quer entrar dentro de uma mentoria mesmo, de um acompanhamento mais próximo, eu tenho um valor sim, mas né, eu falo assim, na questão, a pessoa, cara, eu tô com uma dúvida de tal coisa, cara, que rumo eu devo tomar? Conforme essa questão, esse bate-papo, esse contato, essa questão é que eu falei que eu não cobro, né? Mas sobre as mentorias, ela possivelmente, lá na frente, de repente, ela não tem um preço, mas ela tem um valor. Eu costumo dizer que sempre o investimento que você faz em sua vida é um dos melhores investimentos, e principalmente na sua área emocional. Tem gente que investe em carro, casa, investe em tudo isso e não investe zero na área emocional. Ou seja, quando consegue alcançar alguma coisa, volta na estaca zero. Por quê? O emocional não suportou aquilo, né? Mas essa questão das mentorias, eu costumo dizer que o valor que você não paga é o preço que você não cobra. Por exemplo, eu já cheguei a pagar em mentoria 10 mil reais, cheguei a pagar 20 mil reais, não tem problema. Eu não vejo isso aí. Isso aí não é sobre preço. Eu vejo assim, mas o que que isso fez na minha vida? Tem algum valor que pagarei isso? Não, não tem. Então, essa é a visão que nós temos que ter hoje. As pessoas, às vezes, muitas das vezes, pagam numa faculdade 70 mil, 80 mil numa faculdade, né? Gasta até 100 mil reais numa faculdade simples aí. E às vezes aquilo lá vai te dar só um papel, um diploma, e não vai mudar em nada a sua vida. Ou seja, não vai mudar em nada a sua mentalidade. Vai colocar um monte de conhecimento lá, vai te dar um diploma. E eu não sou contra diploma, papel, nada disso. Mas o que eu quero dizer para você é que a forma de aprendizado nos dias de hoje, ela tem mudado muito. Agora a experiência. Eu tenho a experiência de uma mentorada minha, que ela tinha passado até por um processo de suicídio, depressão, né? E hoje, graças a Deus, ela voltou para o salão dela, vive uma vida maravilhosa. Ela tem alguns altos e baixos, porém, ela conseguiu ver o mundo de outra forma, ela consegue se ver de outra forma, ela consegue ver um relacionamento com outra pessoa de outra forma. E eu falo isso, não tem faculdade que ensina, não tem escola que ensina. Então, essa foi uma das experiências que eu tive com a mentorada minha. Mas como eu tenho já, graças a Deus, bastante mentorados, as pequenas coisas que acontecem na vida deles, eu já vejo como uma grande experiência. Eu sempre costumo dizer assim: não existe grandes mudanças sem pequenas atitudes, pequenas diferenças. Então, eu não dou valor simplesmente nos grandes milagres. Eu dou valor a cada vez que eles me mandam uma mensagem, professor. Hoje eu consegui, essa semana eu consegui levantar um pouco mais cedo, no horário certo. Professor, essa semana uma pessoa me procurou do meu passado e eu ignorei, eu consegui fazer isso, porque eu entendi o que essa pessoa quer de mim. Eu sempre costumo dizer, tem pessoas que somam, tem pessoas que sugam. Aí a pessoa me liga, me manda uma mensagem, professor, eu consegui ver que essa pessoa realmente só queria me sugar, sugar a minha energia. Então, quando isso foi acontecendo,
os resultados, eu falei, olha, eu estou no caminho certo. Porque eu consigo mostrar um outro ponto de vista que essa pessoa tem sobre aquilo que ela pensava que era engessado, e não é. Ou seja, eu estou conseguindo fazer ela mudar? Não. Homem não muda homem, ser humano não muda ser humano. Mas a gente tem o poder de influenciar pessoas a pensar diferente. Eu lembro quando, no começo das mentorias, pessoal, que as pessoas às vezes me ligavam, me mandavam mensagem, eu gravava vídeo. Professor, você mudou minha vida. Eu digo, cara, eu não mudei nada. Eu não mudei sua vida. Eu só te dei uma direção e você tomou a decisão. Eu sempre costumo dizer que decisões mudam destino. Porque assim, tem um provérbio africano que fala assim: todo homem pode pegar um cavalo e levar no rio. Todo homem pode pegar um balde de água e trazer até o cavalo. Mas nenhum ser humano consegue fazer um cavalo tomar água. Ou seja, ninguém obriga ninguém. Homem não muda homem, ser humano não muda ser humano. A gente tem o poder de influenciar pessoas e pasme você. Às vezes a gente tem o poder de influenciar pessoas muito mais pelas coisas ruins do que pelas coisas boas. Tudo vai depender da intencionalidade do seu coração. Então, pasme você, homem não muda homem, ser humano não muda ser humano. Quem muda as pessoas são as decisões que elas tomam. Agora, lógico, através da sua vida, nós podemos sim influenciar pessoas a tomar decisões boas, influenciar pessoas a tomar decisões que realmente faz toda a diferença para a vida dela. Então eu queria falar isso para você nessa noite de sexta-feira, que você possa começar a refletir. E detalhe, você não caminha sozinho. O seu propósito está conectado com outras vidas, outras pessoas. Se conecte em pessoas, não caminhe sozinho. Não tem como você vencer sozinho, ser sozinho, né? Eu sempre falo que é a base dos 3 relacionamentos principais. Primeiro, Deus. Segundo, você mesmo. Se você não é amigo seu, tem gente que é algoz de si mesmo. Tem gente que é inimigo de si mesmo. Já viu aquela expressão? Fulano é tão bom, mas só faz mal para si mesmo. É uma expressão que realmente acontece muito. E o terceiro relacionamento, amizade. Primeiro relacionamento mais importante da vida do ser humano, Deus. Segundo relacionamento mais importante da vida do ser humano, você mesmo. Terceiro relacionamento mais importante da vida do ser humano, as amizades. Eu só estou hoje onde eu estou, tanto na minha vida profissional, como na minha vida intelectual, como na minha vida espiritual, por causa desse relacionamento aqui também, ó. As amizades. Toma cuidado com os ambientes, as mesas que você senta. Como eu disse, tem pessoas que somam e tem pessoas que sugam. E tem pessoas que multiplicam aquilo que você de repente já é, né? Então essas foram as experiências que eu passei para meus mentorados. Essas experiências têm, de uma certa forma, feito meus mentorados pensar diferente e agir diferente. Como eu disse, uma mudança de pensamento te leva a uma mudança de comportamento que te leva a uma mudança de vida. Eu sei o que você quer, tá aqui. Mas você não consegue isso aqui sem isso aqui. Vamos de novo. Uma mudança de pensamento te traz uma mudança de comportamento que te traz para uma mudança de vida. Quem quer mudar de vida tem que passar por esses 2 processos. Não tem como evitar o processo. As pessoas querem viver o propósito pulando processos. Não tem como. Não tem como. Quando Deus falou para José que ele ia ser governador, ele teve que passar por um processo. Quando Deus falou para Davi que ele ia ser rei de Israel, ele teve que passar pelo processo para ser rei de Israel. O dia que ele recebeu a profecia, não foi o mesmo dia que ele reinou. Quando você joga uma semente, não é o mesmo dia que você colhe o fruto. Existe um processo. E a natureza explica muito bem a glória de Deus. Você não joga a semente hoje e pega o fruto amanhã. Você tem que preparar a terra, cavar o buraco, jogar a semente, tampar. Olha, tampei a semente. O que ela sofreu? Pressão. Essa semente tem que germinar,
Primeiro o tronco, depois os galhos, depois as folhas e depois os frutos. Então, essa é a nossa proposta como mentoria, como pessoas, de entender a pessoa como um todo. Ao contrário, às vezes, da medicina tradicional, que fez um loteamento do nosso corpo, né, André? Fez um loteamento do nosso corpo. Exatamente. Se você tá com dor de cabeça, você vai na onde? No neuro. Mas talvez a sua dor de cabeça era por causa dos olhos. Tem um tipo de medicina chamado medicina integrativa, que consegue olhar para você de uma forma geral. Você está com dor de cabeça, sabe o que pode ser, né? O torresmo que você comeu ontem, então podia ser o teu intestino que não tá legal. Aí você está com dor de cabeça, você vai no neuro, ele te dá um remédio, ataca teu intestino, aí você vai no gastro, né? Aí te ataca outra coisa. Aí, ou seja, nós não loteamos o ser humano, a gente consegue ver o ser humano como Deus fez. E como que Deus fez o ser humano? Inteiro, completo, né? Então, esse é o nosso grande bate-papo. Quero agradecer a Deus, agradecer você, porque eu aprendo e aprendi muito com você e tenho certeza de uma coisa: eu vou continuar aprendendo. Uma coisa É que eu isso falo para meus aí. amigos, André, a minha vida não seria a mesma se eu não tivesse te encontrado. Então, você é muito importante para mim, entendeu? Muito obrigado pelas palavras. Bom, Kleber Alves Oficial. Com dois F. Esse é o. Oi? É com dois F. Dois F de Dois oficial. L? F, dois F de Ah, tem dois. oficial. Calma aí, então, É, deixa eu mudar um pouquinho aqui rapidinho. Então, sem problema. assim, esse é o Instagram do Brabo. O Brabo tem nome. Gente, quanto aprendizado hoje, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro aqui, né? Kleber, Trocando ideia. ele tem uma experiência incrível. Hoje ele está falando aqui de mentalidade, identidade, propósito, perfil comportamental, né? Mas ele tem um vasto conhecimento na área da saúde aí, com treinamento físico aí, condicionamento, artes marciais aí. O Kleber que é um instrutor de qual modalidade aí? Eu sou faixa preta, né, de Hapkido, que é que nem Krav Maga, de defesa pessoal, já dei aula de defesa pessoal, sou aluno, já dei aula, e também sou professor de artes marciais, que é Taekwondo, sou vermelha, ponta preta, né, eu ia fazer exame para preta, acabou não rolando por causa do tempo, por causa dos estudos, mas eu sou praticante de artes marciais Taekwondo também, né, Taekwondo, e sou praticante de musculação. Na verdade, eu gosto de esporte, eu gosto de correr, gosto de fazer musculação e praticar artes marciais, né? Eu gosto dessas coisas porque essas coisas fazem meu corpo estar em atividade constante. Como sempre eu digo, não existe saúde mental sem saúde física, né? Eu sempre falo isso, não é sobre corpo. Você não tem que ter o estereótipo de corpo perfeito. Você não precisa ser fortão, você não precisa ser lindona, lindão, não. O que você precisa? É que se o prédio pegar fogo agora, eu tô aqui num estúdio, né? Num prédio, que é um estúdio grande, do meu amigo Israel, que é do EcoCast, né? Que é uma das coisas também aqui que eu faço com ele. E se o prédio pegar fogo, eu tenho que salvar o maior número de pessoas e eu tenho que sair vivo desse prédio. E eu preciso ter condicionamento para isso, né? Se eu precisar correr 4 quarteirões agora de um prédio que está em chamas, eu preciso correr 4 quarteirões como se não houvesse amanhã e eu preciso ter condicionamento para isso. Se um animal, estou num lugar e um animal ataca meu filho, eu tenho que ter condicionamento para correr atrás desse animal e tirar o meu filho das garras desse animal. Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa proposta como saúde. Saúde, não existe saúde mental sem saúde física, né? Teve um pregador, se eu não estou enganado, ele é irlandês, ele é um pregador que pregou o evangelho, né, pregou o evangelho ali naquele lugar, naquele local, só que ele morreu jovem, morreu com 26 anos, se eu não estiver enganado, e ele deixou uma frase que é muito imponente. Ele fala: Deus me deu a palavra, mas eu matei o cavalo. O que significa isso? Para aquilo que Deus te escolheu, você vai precisar de saúde para chegar lá. Ele morreu jovem, acometido com a doença através do sedentarismo,
E isso mata as pessoas, né? Não brinca com a sua saúde, porque ela é o meio, né? Ela é o veículo que pode te levar a você cumprir o seu verdadeiro propósito. Então, analisa muito bem isso. A sua saúde, principalmente física, pode ser o veículo que possa te conduzir a você a viver o seu verdadeiro propósito. O que significa? Toma cuidado com o seu peso, no aspecto, toma cuidado com aquilo que você come, né? Toma muito cuidado com aquilo que você come, porque isso pode ser um agravante para que você não cumpra o seu propósito. Eu costumo dizer que a pessoa que criou isso aqui foi para uma finalidade, um propósito. A pessoa que criou isso aqui foi para uma finalidade. Agora, a pergunta que eu quero te deixar: você acha que Deus não te criou para nenhum tipo de propósito, para nenhuma finalidade? Você acha que Deus te criou para você nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos e morrer? Não. Isso é forte, hein? Deus tem um plano para todo mundo. Tudo que Deus criou, ó, isso aqui é um mouse. A pessoa que criou isso aqui foi um homem. E ele criou para uma finalidade. A pessoa que criou isso aqui criou para uma finalidade. Agora a pergunta que eu te faço: você acha que Deus te criou para nenhuma finalidade? Para nada? Para que Deus criou? Só para você casar, ter filho e morrer? Então, era a reflexão que eu quero deixar nessa sexta-feira. É a reflexão que eu quero deixar para todos vocês que estão nessa live. E desejar a vocês um excelente sábado, um sábado abençoado para todos vocês, né? E vou deixar aí meu Instagram. Me segue lá. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá para a gente trocar uma ideia, conversar. E você será bem-vindo nas minhas redes sociais, tá bom? Opa, agora foi, né? Sei. Gratidão, Bom, André. Obrigado por que é ter, isso? ter o privilégio de poder caminhar com um homem que é um ser único e irrepetível. Você sabia que você é um ser humano único e irrepetível? Sim. E isso faz toda a diferença para A, a, mim. a nossa identidade, ela é pessoal e individual. Deus não criou ninguém igual. Todos nós temos uma diferença mínima, mas temos. Todos nós somos diferentes um do outro. Assim como nenhuma digital se repete, nenhum ser humano se repete. E isso é magnífico. Bom, tivemos aqui um grande transbordo, né, da parte do Kleber Alves. Tá aí, ó, especialista em desenvolvimento pessoal e emocional. O Instagram dele, Kleber Alves Oficial, com dois F, tá consertado aí. Então, para o pessoal seguir direitinho aí, né? Se não conseguir seguir, pausa a tela, tira uma fotinha aí, né, da pessoa dele aí, que já vai te levar aí, joga lá no Google, lá não sei como chama o nome daquela captura que eles fazem lá, mas aí faz uma pesquisa, já joga direto no Instagram dele, porque só pela imagem dele já busca aí, e o homem é diferenciado, então não vai ter outro, pode ter certeza, não vai ter outro Kleber Alves aí não. E quero agradecer a minha audiência e a sua audiência por estar até agora, aqui nessa sexta-feira, né, não é tão fácil para as pessoas disponibilizarem do seu tempo, né, da sua energia, né, para poder estar acompanhando, tendo essa aula magnífica. A gente sabe que todo mundo tem um compromisso, tem às vezes algo a fazer ali com a família, um trabalho à parte. Então, gostaria de agradecer a você que se disponibilizou de assistir essa live, tá? Que foi gratificante, foi um transbordo aí de conhecimento e que Deus possa te capacitar. E agora com esse conhecimento, é como o Kleber falou, o que eu faço agora que eu tenho esse conhecimento? Já que o homem perece por falta de conhecimento, né? O que pode haver de bom depois do conhecimento, né? Então, assim, é lógico que uma das coisas que pode haver de bom é não perecer. Só o fato de eu não perecer, isso já faz toda a diferença.
E agora, o que eu vou fazer após não perecer, isso é decisão. Então, assim, ou opção. Eu posso definir a minha vida antes dessa live como uma vida sem conhecimento e agora depois dessa live incrível, eu posso falar que a minha vida pode e deve mudar. Mudar ambiência, mudar de amigos, mudar de tarefa, de profissão. Eu posso mudar para poder a minha mente expandir cada vez mais, não fica parada aí. O Kleber, ele morou em vários lugares e isso faz dele uma pessoa muito culta, né? Conheceu várias pessoas, fez aí vários treinamentos, muitos estudos, conheceu muitas pessoas e isso faz dele uma pessoa diferenciada. Eu também, eu mudei para vários lugares, nascido em São Paulo, morei em Turmalina, morei em Jales, morei em Goiás, morei em Brasília, né? Tô morando em Guarulhos e já morei também fora do país, pronto, falei. E é isso, a gente tem que fazer da nossa vida um propósito bom. Você tem a escolha na sua mão. Você pode realmente fazer da sua vida um, um caos, um lixo de vida, ah, uma vida medíocre. Isso é válido? Depende. Porque se você está jogando a semente ruim, pode ter certeza, não vai colher semente boa, como o Kleber falou aí. Então, assim, é aquilo que você planta. E não espera plantar hoje e colher hoje. Vai colher em algum momento, né? Porque tem todo o processo ali, mas você vai colher. E depois não pode ficar insatisfeito com aquilo que você vai colher, porque o que você está plantando, meu amigo, é exatamente o que você vai colher. Eu espero que você, que é audiência do Kleber, é minha audiência, possa colher os bons frutos, porque aqui foi plantado bons frutos. Agradeço demais ao Kleber, que trouxe conhecimento, experiência, vivência, cultura, ciência para essa live de hoje, enriqueceu demais. Então, assim, é um grande prazer e não vai ficar só nessa live, você sabe disso. A Boa, gente bora. vai ter muitas outras lives aí, de repente a gente vai palestrar junto em algum determinado momento da vida, mas ou um treinamento aí que for necessário, pode ter certeza, eu vou te chamar. E conte comigo sempre, tá bom? Um grande abraço. Se quiser falar mais alguma coisa aqui, eu queria fazer um ping-pong Ping-pong? rápido para Bora. finalizar aqui. Pode ser? Tem aí 2 minutinhos a mais? Saiu? Bora. Só para finalizar nesse ping-pong aí, tá? Os agradecimentos já foram feitos. Antes do ping-pong, tem alguma coisa que você queira falar que ficou faltando? Ou tá Não, tudo ok? tudo ok, só agradecer mesmo a audiência aí, tanto do seu público como do meu público, né? E falar para as pessoas, é assim que se a gente transforma a nossa vida. De uma forma ouvindo pessoas, ouvindo um conselho aqui, né? Hoje eu até falei com uma pessoa pela manhã sobre isso. Falei assim, cara, tem uns ditados populares que deixaram as pessoas presas, deixaram as pessoas em ciclos. Entre eles é qual? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Ou seja, os reis, quando iam tomar algumas decisões, o que eles faziam? Chamavam os conselheiros deles para tomar decisões. Aí vem um ditado, né? Não, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Até pelo contrário, tem gente vendendo coisas ruins, vendendo coisas que não são boas. Conselho é bom sim, e só gratidão pelo seu público aqui, gratidão pelo meu público nessa live, na sexta-feira à noite, e gratidão, e assim, estamos dispostos a ajudar. O meu propósito é 1 milhão de pessoas, né? Eu devo estar em dezenas ainda, não estou em centenas, mas eu estou no caminho. E bora lá para E cima. vai, Só gratidão mesmo, amigo. e vai alcançar. Olha, uma dinâmicazinha agora. Bora, ping-pong. Vou falar algumas palavras e você define aí bem de forma sucinta o que vier na cabeça você fala e tá tudo certo. Não há erros,
tá? Se Sim, falar alguma coisa que você não gostou, depois a gente corrige e tá tudo ok. Vamos fechou. lá. Então, assim, a primeira palavra aí que eu quero falar, você fala o que você achar que deve falar, tá? Vamos começar agora com essa dinâmica. Família. Importante. Só isso. Não Importante. entendi. Importante. Importante. Trabalho. Trabalho. Importante. Ambiência. Ixi, a ambiência rege todas as coisas depois de Deus. Rege todas as coisas. Neurociências. Neurociência. Descoberta de si mesmo. Como lidar consigo mesmo. PNL. PNL. Manual de vida. Terapia. Manual de terapia. Nossa, muito importante. Muito. O ser humano com terapia em dia é excelente. Psicanálise. Psicanálise. Paixão. Tô apaixonadíssimo. Tô de quatro por psicanálise. Tô de quatro. Apaixonado. Paixão. Mentoria. Mentoria. Mudanças de vida, né? É algo que muda a vida das pessoas. É uma forma, um canal. Conhecimento. Conhecimento liberta das prisões. Transbordo. Transbordo. Conexão com seu propósito. Propósito de vida. Pai. Pai. Algo muito importante. Muito, muito importante. E toda Mãe. mãe. Amor. Amor. Amor puro. Filho. Filho. Muito importante também. Jesus. Jesus. Sem, sem, sem palavras assim, mas Jesus é tudo. Jesus é. Tudo começa em Jesus. Alfa é o primeiro. E Deus. Deus, parte da Trindade ali, é o representatividade de sem ele, sem nada. Sem Jesus, sem nada, e sem Deus, sem nada. Muito bem, Cleber. Muito obrigado aí pela sua participação. Que você continue sendo essa pessoa incrível e em breve nos veremos. Em Tamo breve. junto Tamo junto. e Um abraço. satisfação. Um abraço a todos. Deus Abraço. abençoe. Tchau, tchau. Audiência aí, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Um ótimo final de semana, um bom sábado para vocês. Que Deus abençoe a cada um. Um beijão no coração de cada um. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.